Muito bem, começando mais uma aula semanal gratuita, dessa vez excepcionalmente no Instagram. Resistência à insulina é o assunto de hoje que vocês gostam muito. Deixa eu fixar aqui. Tá chegando aí a aluna raiz? Essas aulas semanais, gente, elas acontecem toda quinta-feira ao meio-dia e elas ficam disponíveis por 24 horas para todo mundo. Depois vai para a plataforma das alunas. Vamos chegando, eu tô vendo aqui que o Instagram tá com um formato novo. Os comentários de vocês estão meio escondidinhos aqui para mim, mas à medida do possível eu vou acompanhando aqui, tá? Então, se essa é a sua primeira vez aqui, manda hashtag aluna Nutella nos comentários, tá? Eu imagino que não seja a primeira vez, porque aqui no Instagram, geralmente as pessoas que veem a live, elas já me seguem, né? Mas, ó, manda um aviãozinho para alguém que precisa saber tudo sobre resistência à insulina. Se você conhece alguém que tem um familiar que tenha resistência à insulina, já compartilha essa live, tá? Vamos chegando aí, Silvana, Wanda, Adriana. Ah, gente, eu abri aqui, ó, dá pra ver os comentários de vocês. Melhor nesse formato, ó. Legal. Então, gente, deixa eu só pegar uma cachorra que tá aqui. Aqui ela. Fala oi, menina. Fala oi. Antes de ligar a aula, eu dei uma ração pra ela, porque esse horário ela pede. E eu sabia que se eu não desse, ela ia ficar aqui amolando. Oi, Lígia. Então, gente, vamos começar, tá? Queria só lembrar, se você está assistindo o replay também, as inscrições do Comece a Sua Última Dieta estão abertas, tá? Hoje é quinta-feira, dia 14? Que dia é hoje? Dia 14. E até às 20 horas as inscrições vão estar abertas. Depois elas vão se encerrar e na sexta-feira, às 18 horas, vai ter a live de boas-vindas para as alunas. Dani, hoje, excepcionalmente, a aula não é no YouTube, tá? Hoje vai ser aqui no Instagram, porque a câmera ficou no consultório, aí a paciente de 1 hora desmarcou, e aí eu tô em casa, para não deixar você sem aula, eu fiz aqui pelo Instagram. Mas pelo YouTube é mais legal, né, gente? Aqui também é bom, mas eu acho, assim, essas aulas que são mais expositivas e que eu tenho o apoio do slide, no YouTube é mais legal. Mas me digam, eu quero saber a opinião de vocês. Pra mim, Sofia, eu acho mais confortável, né, eu tenho mais recursos, eu consigo ver melhor os comentários e tudo mais lá no YouTube, né? Aqui é legal para pergunta e resposta, aqui é legal para fazer live com convidado, né? Mas quero saber de vocês. Então vamos lá, gente. O assunto de hoje é resistência à insulina. Vocês sabem o que é resistência à insulina? Eu vou diminuir os comentários aqui porque eu fico distraída lendo. Insulina é um dos hormônios que a gente produz, né? Ah, legal, Adriana. Bom saber que você concorda comigo. Hoje é só excepcional. Deixa eu pôr aqui no silencioso. Insulina é um hormônio que a gente produz diversos hormônios, né? Todos os hormônios que a gente produz, gente, eles estão ali por um motivo, né? Então não existe assim, esse hormônio é bom, esse hormônio é ruim, né? Porque a gente fala de insulina, esse hormônio é ruim. Se fosse ruim, a gente não produzia, né? O ruim é quando a gente produz uma quantidade que não é a quantidade ideal e quando a gente produz hormônios em horários que não era para ele estar sendo produzido, né? Então, tudo é a quantidade e o contexto, tá? Então, a resistência à insulina é quando a gente produz muita insulina, né? A gente precisa de uma insulina circulante numa quantidade elevada para que o nosso corpo responda
a insulina, né? A insulina tem alguns papéis no nosso organismo e um deles é de colocar o açúcar que está circulando no sangue, que chegou pela alimentação, para dentro da célula, para a célula usar como fonte de energia, tá bom? Então, quando acontece a resistência à insulina, esse mecanismo ele não está correto, né? A quantidade de insulina produzida ali, ela está desproporcional ao necessário. E aí tem uma série de consequências, tá? Então, assim, a resistência à insulina, ela pode estar presente mesmo em pessoas que não receberam o diagnóstico de diabetes, tá? Mas a resistência à insulina e o diabetes, eles estão intimamente ligados, porque no início, né, no primeiro estágio do diabetes, a pessoa, antes de ficar diabética, antes de receber o diagnóstico de diabetes, eu já vou falar mais, né, como que é esse diagnóstico, que é dado apenas por médico, tá? A pessoa já fica resistente à insulina antes do diagnóstico, né? E no primeiro estágio ali do diabetes, ela continua resistente à insulina. E se continuar evoluindo a doença, né, até um certo ponto que o pâncreas ele para de produzir ali insulina e precisa utilizar a insulina externa, né, usar por medicação, né? Mas isso é em estágios avançados. Então, os diabéticos, né, e pré-diabéticos, eles podem estar com o metabolismo em vários estágios da doença, né? E aí a resistência à insulina ela acontece antes mesmo, né, do diabetes e ali no início do diabetes. E, gente, peguei alguns dados aqui para trazer aulas para vocês. Eu sempre reviso, né, o conteúdo e eu gosto muito de estudar nutrição, então assim, eu sou muito grata a mim mesma de ter tido coragem de virar e falar assim, ó, toda semana vai ter aula, porque eu mesma me beneficio disso aqui, trago informação boa para vocês, né? E eu mesma vou me atualizando. Olha só, peguei alguns dados aqui. Em 2010, a incidência de resistência à insulina, na verdade, de resistência à insulina não, de diabetes mesmo, esses dados aqui são de diabetes, era de 3,5% da população, isso em 2010. Em 2018, 8 anos depois, de 3,5% da população foi para 8,8% da população. Olha só, um salto desse em poucos anos, né? E isso é apenas pessoas que têm diagnóstico de diabetes. Porque tem gente que tem e nem recebeu o diagnóstico, não fez o exame, né? Não foi no médico, não tem o diagnóstico, mas está ali presente. Então, é muito grande, né não, gente? É muita coisa. E por quê? Por que tá tendo esse aumento tão grande, né? Aumento do consumo dos industrializados, diminuição do exercício físico, né, da prática de exercício físico e de atividade física, e aumento do estresse. É a vida moderna, né? A gente tá com uma qualidade de vida muito reduzida. A gente não come bem, a gente trabalha muito, a gente não se exercita o tanto que deveria, não se expõe ao sol, e isso adoece a gente, né? A população está ficando adoecida por conta disso. Então, o envelhecimento da população também contribui para esses números, né? Vocês devem conhecer algum tio, algum avô, né, que tem diabetes. Quando eu pergunto do histórico familiar, nas doenças da família, sempre tem alguém que fala assim, os pacientes falam assim, ah, meu avô, mas é por causa da idade, né? Então, assim, é maior a incidência de diabetes em pessoas com a idade mais avançada, porque ao longo do tempo todos os nossos órgãos, eles vão envelhecendo, eles vão perdendo função, eles vão, né, ficando com mais problemas. Porém, né, é lá na frente que a gente colhe o reflexo dos hábitos de vida que a gente teve ao longo da vida, né? Então, uma pessoa que sempre comeu saudável, ela pode chegar numa idade avançada e não ter o diabetes. E alguém que não cuidou muito da alimentação e do estilo de vida tem mais chance de chegar na velhice e ter o diabetes. Mas a faixa etária de maior incidência do diabetes está aumentando cada vez mais. Então, antes era comum que as pessoas mais velhas tivessem diabetes. Agora, a gente tem jovens com diabetes. A gente tem jovens, né, jovens de 50 anos, de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos, de 15 anos. Tem adolescentes com diabetes. Então, isso é reflexo, né, da vida moderna.
da vida moderna. Excesso de pacote, falta de exercício, excesso de estresse, falta de sono, falta de sol. Basicamente é isso, gente. E a genética, ela influencia sim no desenvolvimento do diabetes. Asiáticos, por exemplo, né, os genes das populações asiáticas têm uma tendência maior a ter diabetes. Então, e o mundo ocidental, né, o Oriente está cada vez mais ocidentalizado e aí essa incidência de diabetes entre os orientais tem aumentado muito, tá? Rosa, você quer assistir o quê? Não tô entendendo. A aula é aqui mesmo. Hoje a aula é aqui. Hoje vocês estão no lugar certo. É que eu sempre abro aqui o Instagram e falo pra vocês irem pro YouTube, né? Mas a aula é aqui. Fica aí, tá? Então, gente, a resistência à insulina é isso, né? O pâncreas, ele produz ali a insulina toda vez que a gente consome o carboidrato, principalmente. Quando a gente consome proteína, a gente também produz um pouco de insulina, né? Toda vez que a gente faz uma refeição, a gente vai produzir insulina. Por isso que esse negócio de comer de 3 em 3 horas, né? A orientação geral, atual, é que a gente não coma de 3 em 3 horas. Porque senão de 3 em 3 horas a gente vai estar estimulando a insulina. A melhor forma da gente reduzir a insulina e também reduzir a glicose é comer menos vezes e controlar o carboidrato na alimentação. Esse é o tratamento para quem está resistente à insulina e para quem está com a glicose descontrolada. Tá certo? E não é o que a maioria das pessoas tendem a fazer, né? E a resistência à insulina, ela costuma estar associada à obesidade, mas nem sempre, né? A gente tem pessoas que não estão obesas, com IMC elevado, né? Com peso total elevado, mas que a quantidade de calorias e carboidratos que chega está sendo muito para o organismo dela. Então, esse limiar, ele é muito individual. Quem está acima do peso, quem está com IMC elevado, tem mais tendência a ter resistência à insulina, mas ela pode estar presente mesmo quando não existe a obesidade, tá? Então, em pessoas mais velhas, tem sempre aquele tipo, né, que é a pessoa mais velha, que é mais magra, mas tem muita gordura abdominal e tá com a resistência à insulina. O nosso tecido gorduroso, gente, ele é um tecido vivo, ele é um tecido metabólico e é um tecido que manda sinalização para o nosso corpo. E principalmente ali a gordura visceral, ela tem esse perfil inflamatório, né? Então, de todos os locais que a gente armazena a gordura, né? Porque a gente armazena a gordura como um mecanismo de proteção, é uma reserva de energia. A gordura subcutânea, essa que fica debaixo da pele, né? Ela não costuma ser um problema muito grande, mas aquela gordura que fica próximo ali dos órgãos vitais, né? A gordura visceral, ela é próximo das vísceras. As vísceras, elas estão ali dentro do nosso tronco, né? Onde tem o fígado, onde tem o coração, onde tem o intestino. E o acúmulo de gordura ali vai estar em contato direto com essas citocinas inflamatórias que o tecido gorduroso produz, né? Então, sabe esse formato de corpo pera e maçã, né? Como que é o formato pera? O formato pera é aquela pessoa que tem... mulher, né? Homem, geralmente, ou ele é mais reto ou ele tem o formato maçã. Então, a mulher que não acumula muito a gordura abdominal, que quando tá um pouquinho acima do peso, essa gordura vai para as pernas, para os glúteos, né? Ela tem menor perfil para ter a resistência à insulina. Já aquela que é maçã, né? Que tem a barriga bem durinha e as perninhas fininhas e os bracinhos fininhos. Quando eu era criança, eu tinha esse perfil.
Tem foto minha, o meu abdômen, né, assim, era cabeça, ombro, aí o abdômen e as perninhas, assim, né? Então, eu vejo claramente nas fotos, né? Mas hoje já não é mais assim, tanto esse tipo, né? Então, mas se eu ganhar peso, com certeza volta para aquele formato, porque eu tenho esse histórico meu, tem histórico familiar, né? Quando eu olho para as minhas tias, para os meus tios, esse padrão tende mais a esse padrão do que aquele outro padrão pera, né? E as doenças cardiovasculares, até pouco tempo atrás, elas eram mais comuns apenas nos homens, né? As mulheres não tinham tanto esse formato de corpo. E isso foi mudando à medida que a gente mudou os nossos hábitos alimentares e o nosso estilo de vida. Fica cada vez mais comum a mulher no formato de maçã também, né? E eu queria falar um pouco sobre o cortisol, porque quando a gente pensa em resistência à insulina, a gente só pensa assim, o carboidrato da alimentação, né? Mas tem outro hormônio muito importante na resistência à insulina, que é o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, né? E a gente vive numa sociedade em que não tem uma pessoa que não está estressada, né não? E quando o nosso cortisol ele está elevado, ou ele acontece em horários, né? Igual eu falei no início, todo hormônio ele é importante. Ele prejudica a nossa saúde quando ele está em excesso ou quando ele tem o pico em horário que não deveria, né? Então, pela manhã a gente deve estar com o cortisol mais alto e à noite o cortisol mais baixo. Mas não é isso que tem acontecido, né? Então, o nosso cortisol, muita gente que é mais noturna, por exemplo, é porque o cortisol ele tá mais alto à noite, enquanto ele deveria estar mais baixo, né? E o que acontece quando a gente tem mais cortisol circulante? Catabolismo. O catabolismo fica aumentado. O catabolismo é a perda de massa, né? Acontece o catabolismo da gordura e acontece o catabolismo do músculo. E a gente quer só o catabolismo da gordura e não do músculo, né? Mas quando o cortisol ele tá desregulado, é muito comum o catabolismo muscular, ele fica mais acentuado. Então, essa questão de ter as pernas finas, né? Fraqueza muscular nos membros inferiores, nas pernas, no bumbum e excesso de gordura no abdômen é uma característica típica de quem tá com cortisol muito elevado, tá? Outra coisa que acontece quando o cortisol tá elevado é a imunidade baixa, tá? Então, por isso que o cortisol elevado ele é tão ruim para quem tem tendência a doenças autoimunes ou já tem uma doença autoimune, né? Então não é só comer ou não comer carboidrato, gente. O estilo de vida ele é importantíssimo no controle da resistência à insulina. Tá? Então, assim, é uma alimentação ruim junto com o estresse. Aí fica, né, a tendência até a resistência à insulina fica muito maior, fica muito mais aumentada. E outra coisa que acontece com o aumento do cortisol é o GH, o hormônio GH ele fica diminuído. O hormônio GH é o hormônio do crescimento, é o hormônio que faz a gente ganhar massa muscular e também preservar outros tecidos que são de massa magra, como osso, né, e como colágeno. Então, vocês já ouviram falar, né, que açúcar envelhece? Né? O consumo excessivo de açúcar, ele vai favorecer a resistência à insulina. E o cortisol aumentado, ele prejudica a nossa produção de colágeno. Então, açúcar vai envelhecer e o estresse também vai envelhecer, gente. Então, assim, isso tudo é para falar da importância da gente controlar o estresse e da gente melhorar a alimentação. Né? Esse é o segredo para a gente reduzir a resistência à insulina. E como que é feito o diagnóstico? Como que eu vou saber, né, se eu tô resistente, se eu não tô resistente? Quando a gente faz um check-up, a maioria dos médicos costuma pedir glicose em jejum, né? Glicose em jejum, alguns pedem hemoglobina glicada. Cometi aquele erro de não encher minha garrafinha antes de começar a aula.
mas ainda tem uma aguinha aqui. A glicose em jejum, né, ela é muito pouco para a gente poder saber como que está o metabolismo da glicose daquela pessoa. Muita gente me pergunta quais são os exames que eu gosto de ver para determinar como é que tá a resistência à insulina. Então, eu vou falar isso agora, tá? Então, a glicemia em jejum, né, mesmo a pessoa estando resistente à insulina, pode estar abaixo de 100, que é a referência do laboratório, né, porque a pessoa está em jejum, né? Quando você está em jejum, é esperado que esteja abaixo de 100. Isso não significa que está tudo bem, tá? Então, você fez lá, fiz meu exame, tá lá 90, 93, 95, tá abaixo de 100, tô bem. Não necessariamente, né? Se após comer a sua glicose estiver acima de 125, acima de 126, já mostra que você não está tendo uma resposta adequada à insulina. Ela não deve passar. Pode significar também que a sua alimentação, ela foi o índice glicêmico dela está muito alto. Seu corpo não deu conta de metabolizar ela, né? Porque o nosso sangue, ele não foi feito para ter a glicose elevada o tempo todo. Isso tem uma série de consequências que eu ainda vou falar na aula, tá? Então, um ponto é a glicose aleatória, né? Em qualquer momento do dia, mesmo após as refeições, ela não deve passar de 126, tá? E a glicose em jejum normal não diz muita coisa. Um parâmetro muito interessante é a hemoglobina glicada. A hemoglobina, ela é uma molécula proteica que fica dentro da hemácia. E toda vez que a gente come carboidrato, essa hemácia ela fica marcada, né? Ela é glicada. E a hemácia, ela tem uma duração, ela tem uma vida, uma meia-vida de 120 dias, de 4 meses. Então, quando a gente faz a hemoglobina glicada, né, o exame de hemoglobina glicada, a gente sabe se nos últimos 4 meses você comeu carboidrato demais ou se não, né, se você comeu uma quantidade adequada de carboidrato para você, né? Se você estiver resistente à insulina, mesmo comendo um tanto de carboidrato que uma pessoa saudável comeria e a hemoglobina glicada responderia, né, normal. Se você tiver resistente à insulina, essa hemoglobina glicada vai dar uma alteração. E os pontos de corte são, né, acima de 5,7 já é o pré-diabetes. Então, acima desse valor você já tem que ficar de olho. E acima de 6,5 já é um diagnóstico de diabetes. E quem dá esse diagnóstico é o médico, tá bom? Então, outro exame interessante de fazer junto, né, é a própria insulina. A insulina em jejum, junto com a glicose em jejum, você vai entender o tanto de insulina que o seu pâncreas precisou produzir para que sua glicose estivesse em determinado valor. Então, vamos supor, 2 pessoas fizeram o exame de glicose em jejum e as 2 pessoas deram o resultado de 93, tá? Só que a pessoa A, o resultado da insulina deu 20 e a pessoa B, o resultado da insulina em jejum, né, deu 5. Deu 5, mas a glicose das duas tá igualzinho. Só que a pessoa que fez o exame de insulina e deu 20, ela tá tendo que produzir muita insulina para manter a glicose em 93. A outra pessoa produziu um pouquinho de insulina, já foi o suficiente para deixar a glicose normal. Então ela tá mais sensível. Ficou mais fácil de entender a palavra sensibilidade e resistência, né? Sensibilidade é quando um pouquinho já é o suficiente para dar a resposta. Resistência é quando precisa de muito, né? Então, pensa alguém batendo na sua porta. Quando você está muito sensível, seu ouvido está sensível, a pessoa bate o tiquinho assim, tum, 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 tum. Você, tem alguém, deixa eu abrir a porta. Aí você vai lá e abre a porta. Quando você está resistente, a pessoa tem que esmurrar a porta, assim, pá, pá, até você ouvir. Você vai, será que tá tocando? Tem alguém aqui, deixa eu abrir, entendeu? Então, porque às vezes, né, muita linguagem técnica, às vezes a gente fica meio perdida. Então, se você pensar dessa forma, pode facilitar, tá? A Wanda perguntou se muito tempo de jejum altera o resultado de insulina, 14 horas.
O ideal, quando a gente vai fazer exame de sangue, é que a gente siga o protocolo do laboratório, tá? Se eu não me engano, quando dá muitas horas, eles falam, né? Ah, não pode fazer o exame porque deu muitas horas. Porque foge da referência, tá? Mas um bom profissional, o profissional da saúde que está interpretando seus exames, né? Ele sabendo, se você fez tantas horas de jejum e tudo, ele sabendo o contexto, ele vai saber interpretar ali. Mas o motivo da gente seguir o protocolo é basicamente esse, é de estar dentro da referência. Quando a gente está em jejum, a gente produz glicose também, né? Então, o nosso fígado, ele produz glicose a partir de gordura e de proteína. E através do catabolismo muscular, a gente também conseguiria produzir a glicose. Mas você perguntou se o jejum altera o resultado da insulina. Quanto maior o tempo de jejum, né, menor tende a ser o resultado da insulina, tá? Mas na hora de fazer o exame, siga o protocolo do laboratório, que é o melhor, tá? Que mais que eu ia falar? Tem um exame chamado frutosamina, tá? Que ele é menos conhecido. Ele não é interessante para diagnosticar diabetes e resistência à insulina, não. Mas ele é interessante para fazer um acompanhamento, se a pessoa está mesmo seguindo o plano alimentar e se ela está mesmo tendo uma boa resposta de controle. Porque a frutosamina, ela tem uma meia-vida de 10 a 15 dias. Então, você consegue ver como que estava a glicemia nesse período mais recente. Mas para diagnóstico, o melhor, gente, é hemoglobina glicada, né? E para diabetes, né? E para a gente ver a resistência à insulina, sempre glicose e insulina, tá? Água no jejum pode. Água não altera glicose nem insulina, né? Você só não vai poder tomar água se esse jejum for por algum outro procedimento, algum outro tipo de exame, por exemplo, uma endoscopia, né? Se for alguma coisa interna, aí pode ser necessário suspender a água, mas para exame de sangue, a água não afeta, tá? E quais são as consequências do descontrole da glicose no sangue, né? E do descontrole da resistência à insulina? A gente tem consequências microvasculares e macrovasculares, né? No sistema vascular. Então, microvasculares, problemas na retina, né? Então, retinopatias, problemas nos rins, nefropatias e problemas neurológicos, neuropatias, tá? Essas células, né, nos nossos olhos, nos rins e no cérebro, elas independem de insulina. Então, assim, tem célula que a glicose só vai entrar ali se tiver a insulina para fazer essa glicose entrar na célula, e tem célula que não, que a glicose vai conseguir entrar ali independente da presença da insulina. Então, essas são as células que mais sofrem com a glicose descontrolada, tá? Então, é como se o açúcar ali em excesso no sangue se depositasse nessas células que conseguem receber a glicose sem mediação da insulina, e por isso essas células ficam doentes, né? Então é isso que acontece. E no sistema vascular macro, né, a gente tem as doenças coronarianas, doenças circulares periféricas, né, então linfedema, tudo isso com a glicose elevada e com a resistência à insulina pioram, né, porque acontece uma inflamação. Então, quem tem diabetes tem dificuldade de cicatrização de feridas, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Justamente pela presença desse açúcar, porque bactéria gosta de açúcar, né? Bactéria se alimenta de açúcar. E o sistema imunológico fica prejudicado, já está prejudicado, então a cicatrização ali fica difícil, né? Então, e a hipertensão também, ela é uma das consequências do descontrole, né? E com a presença da hipertensão, o diabetes também são dois fatores de risco juntos, né? E a diminuição do carboidrato, ela também vai ajudar na hipertensão.
Então, eu vou falar agora alguns sinais e sintomas da resistência à insulina, tá? Só que quando a gente vê sinais e sintomas assim, não sei vocês, mas eu sou assim também. Ah, quem tem isso faz muito xixi. Aí você pensa, não, eu faço muito xixi, então eu tenho isso. Então, tem sintoma que pode ter outra causa, tá? Então, se você se identificar em um desses sintomas que eu falar aqui, é bom investigar, tá? Mas não é assim, ah, eu tenho isso, então eu tô com problema. Então, eu acabei de comentar sobre fazer muito xixi, né? Poliúria. Fazer muito xixi é poliúria. O marido chegando aí. E aí, Carlos? A poliúria, ela é o excesso de urina. E é muito comum a poliúria noturna, né? E eu sou uma pessoa que bebo muita água, eu faço muito xixi. Se eu for parar pra pensar, nossa, eu faço muito xixi, então eu devo estar com resistência à insulina. Mas, como eu falei, podem ter outras explicações para esses sintomas. Então, se você tem muitos desses sintomas que eu vou falar aqui agora, é só pra você ficar atenta, né? Então, isso de fazer muito xixi é um dos sintomas comuns quando existe a resistência à insulina, tá? Principalmente à noite. Outra coisa que é um sinal e sintoma é muita fome, muita sede, né? Excesso de fome e excesso de sede, porque a célula não consegue colocar glicose para dentro e tá faltando energia, e também essa questão de subir e descer a insulina dá fome o tempo todo. E quando eu tava revisando para trazer essa aula para vocês, eu descobri uma coisa que eu não sabia, que é o seguinte: quando a gente come e produz insulina, né, a leptina, ela fica inibida. Leptina é o hormônio da saciedade. O nosso tecido gorduroso, ele produz leptina, porque o nosso corpo é inteligente, né? A gente precisa armazenar um pouco de gordura, mas se a gente engordar demais, a gente não vai conseguir fugir dos bichos, né? Então, a leptina, ela é produzida pelo tecido gorduroso. Então, quanto mais tecido gorduroso você tem, mais leptina você vai ter circulante. Mas tem gente que vai ter essa resistência à leptina. Então, por mais que tenha leptina circulando, não baixa a fome. Ela deveria baixar a fome, né? Então, quando a gente tem mais gordura, a gente vai ter mais leptina. A leptina deveria fazer a gente parar de sentir fome e a gente comeria menos, e isso autorregularia o tecido adiposo. Só que na presença de insulina, a leptina, ela é inibida. Então, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, a gente está de 3 em 3 horas estimulando a insulina, que é um hormônio de estoque de energia, e reduzindo a leptina, que é um hormônio de saciedade. Então, quem come de 3 em 3 horas está com fome o tempo todo. Quem faz menos refeições tende a ter menos fome, porque dá tempo da leptina agir. Vocês percebem que assim, é um ciclo vicioso, né? Para você comer menos vezes ao dia, para você ter menos fome, menos vezes ao dia, você tem que comer menos vezes ao dia, né? Então é bem interessante. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu tentar voltar aqui, peraí. Enquanto estou almoçando, sinto muito sono. Mas durante o almoço você sente sono? Geralmente o sono após o almoço é sinal de resistência à insulina, tá? De resistência à insulina. A hipoglicemia, ela é reflexo de uma alimentação que deu um pico de glicose e aí deu um pico de insulina, e após o pico da queda de glicose por conta do excesso de insulina, tá? Então a hipoglicemia é reflexo de uma alimentação inadequada, tá? Reflexo de uma alimentação inadequada. Então, quando eu revisei esse conteúdo e vi isso, que a insulina, ela inibe a ação da leptina, né, reforçou a importância da gente realmente procurar fazer menos refeições. E como que a gente consegue fazer menos refeições? Fazendo refeições mais corretas, mais proteicas, que vão dar mais saciedade e que vão deixar a gente ter conforto até a próxima refeição, né? Beber bastante água, enfim, dormir bem. Quando a gente dorme mal, a gente vai sentir mais fome. Então é tudo entranhado, né, gente? Você piora um trem, aí o resto fica mais difícil. Você melhora um negócio, aí o resto vai ficando mais fácil.
É comum também, quando existe a resistência à insulina e o diabetes, a perda de peso, tá? Por que a perda de peso? Porque por causa do catabolismo do músculo, tá? Então, assim, embora o peso tende a baixar, a composição corporal da pessoa tende a piorar. Ela tende a perder músculo, né? E ganhar gordura. Se a perda de músculo for maior do que o ganho de gordura, né? Aí o peso ele vai diminuir. Não significa que a pessoa está melhorando, né? Mas é algo comum. Perda da visão, glicose na urina. Então, nós mulheres, né? A gente usa a calcinha, tá ali em contato com o órgão genital, e quando a nossa urina, ela tá com açúcar, às vezes pode, né, quando você põe a roupa suja ali no cesto, atrair formiga. Então isso é uma forma, né, se você observa isso, você já tem que investigar, porque provavelmente tá com açúcar na urina e tá com excesso de glicose no sangue, resistência à insulina e possível pré-diabetes ou diabetes, tá? Impotência sexual nos homens também, porque afeta ali o sangue, né? A ereção é pelo sangue. Então, isso tudo, gente, que eu tô falando, é sinal e sintoma de resistência à insulina ou diabetes. Perda do equilíbrio por conta do sistema neurológico, né? Lembra do rim, dos olhos e do sistema neurológico, que é impactado negativamente pelo excesso de glicose. E infecção urinária recorrente, justamente por causa do açúcar na urina. A bactéria gosta de açúcar, então favorece infecção urinária recorrente. Então, se você identificou aí 3 ou mais desses sintomas, vale a pena investigar. Deixa eu ver se tem mais uma aguinha. E aí, na alimentação, a gente controla a ingestão de carboidrato, né? Não precisa zerar o carboidrato. A restrição do carboidrato, ela vai ser proporcional ao que a pessoa tolera. E pelos exames, a gente consegue ter pistas de se essa pessoa precisa restringir mais o carboidrato ou não, né? E aí é só adequar lá a alimentação no plano alimentar. Então é fundamental, a partir do momento que você identificou que tem a resistência à insulina, procurar um bom profissional para te orientar, né? Então fazer menos refeições, fazer refeições com menos quantidade de carboidrato e com carboidratos que não têm um índice glicêmico muito alto, né, que não vão gerar picos de glicose, é o principal tratamento. O uso de gorduras boas, anti-inflamatórias também é muito benéfico. Então azeite, abacate, suplementação com ômega 3, né, são muito importantes. Então todo mundo que chega com a resistência à insulina, eu passo essas orientações. Isso aí é o principal, né? E atividade física, ela é um hipoglicemiante natural e o melhor, é de graça. É de graça. Né? E o controle do estresse, gente, é tão importante quanto o carboidrato, né? A ingestão do carboidrato. Eu vejo muito isso. A pessoa vai, a resistência à insulina é só o carboidrato e não olha pro restante, né? Então é mesmo uma abordagem integrada. É sono, exercício físico, alimentação, né? E esse é o tratamento da resistência à insulina. Vocês têm mais dúvidas, gente? Esse assunto é um assunto que vocês gostam muito, né? Mas eu fico assim desconfiada que boa parte dos meus seguidores não tem resistência à insulina. Eu acho, né? É porque eu falo muito de low carb. Quando eu descobri a low carb, né, fala muito do diabético porque é o tratamento para diabético. Eu vejo muita gente que não é diabética e fica bitolada em fazer dieta cetogênica, né? Se você tem realmente a resistência à insulina, é importante mesmo ter esse cuidado. Mas lembra dessas outras questões que eu trouxe aqui também, tá? Essa live ela fica disponível por 24 horas. Quem chegou depois pode assistir, tá?
A gente acostuma com uma plataforma, né? Eu acostumei lá com o YouTube. Lá realmente... É bom que eu tirei a prova. Tirei a prova. Quis fazer aqui no Instagram e lá no YouTube é melhor. Dieta é pra sempre? Estou há 2 anos e consegui reverter. Com a dieta. Conseguiu reverter o quê? O diabetes? Gente, tudo que a gente para de fazer para de funcionar. Então, assim, dieta é o que a gente come, né? Então, muita gente chega pra mim e fala assim, Sofia, emagreci 20 quilos e agora eu já tô no meu peso. O que é pra eu fazer? É pra você continuar fazendo o que você faz, né? Então, dieta é pra sempre, dieta é pra sempre. Por isso que a dieta tem que ser gostosa, tem que te fazer feliz, porque você vai seguir ela pra sempre, né? Então, dieta é isso. Então, a Adriana falou aqui que se interessa pelo assunto porque tem pessoas na família e que não controlam. Pois é. Mas assim como no emagrecimento, não adianta a gente querer que o outro mude, né? A gente pode, se a pessoa estiver interessada e disposta, orientar ela melhor, porque tem muita orientação que não é muito correta, né? Essa questão da dieta low carb, ela é relativamente recente. Até pouco tempo atrás era orientado pro diabético comer de 3 em 3 horas, comer as coisas integrais, né? Que na verdade não faz tanta diferença assim, porque o arroz integral, a aveia, enfim, os grãos integrais, eles têm o carboidrato assim como a versão que não é integral, né? Então o que vai determinar é a quantidade, não ser integral ou não. Então a quantidade tem que estar proporcional a quanto aquela pessoa consegue metabolizar de carboidrato, certo? Não é que é proibido, mas se tiver presente na alimentação, né, tem que quantificar. A perda de peso reverte a resistência à insulina? A perda de peso contribui para reverter a resistência à insulina, sim. Porque o tecido adiposo, ele alimenta essa inflamação, né? Então, a perda de peso, ela contribui para melhorar o quadro, né? Então, a perda de peso, ela é uma meta no tratamento do diabetes. Principalmente a perda de gordura. A perda de gordura, porque perda de peso também é muito genérico. Cada vez que a gente perde massa muscular, a gente aumenta a nossa chance de ter resistência à insulina. Por isso que treinar exercício de força é tão importante. As mulheres às vezes ficam com medo, né, de ficar musculosa, não precisa ter esse medo, porque as mulheres que tentam não conseguem. Então, se você não quiser, você realmente não vai ficar. Então, pode fazer o exercício de força. O exercício de força é o melhor anti-aging que existe, né? E previne o diabetes. Então, com uma alimentação, né, adequada e o estágio do diabetes estando no estágio inicial, é possível se livrar da medicação. Né? A medicação para o diabetes são hipoglicemiantes, geralmente metformina ou então glifage. Então, eu tenho pacientes que conseguiram aderir a uma alimentação baixa em carboidrato, sem data para acabar, e passaram a depender menos da medicação até conseguir tirar. A ideia é essa. Mais dúvidas, gente? O que mais vocês querem saber? Estou aqui à disposição de vocês para destrinchar este assunto. A partir de agora, a live só no YouTube. No YouTube é melhor. Aqui é bom para pergunta e resposta. E aquela coisa, né? Tudo que a gente faz e a gente treina, a gente fica bom. Eu tô treinadinha de fazer live lá no YouTube. Mas aqui eu perdi o costume. Ainda mais que a interface que mudou pra mim. Bom, gente, se não tem mais dúvidas, chegou aqui um comentário. Minha irmã conseguiu sair do remédio para diabetes. Ótimo, ótimo. Parabéns pra ela. Depende muito da dedicação da pessoa, né?
até pouco tempo atrás achava-se que uma vez diabético, para sempre diabético, mas não é assim, depende do estágio e depende da dedicação da pessoa. Quando a pessoa está com a idade muito avançada e está com diabetes há muitos anos, mesmo corrigindo bem a alimentação, acontece de não conseguir tirar a medicação, tá? A Dani perguntou, a questão familiar interfere muito na resistência à insulina? Sim, interfere. A genética, ela ela tem peso muito grande, né? Então a gente tem o genótipo e o fenótipo. O genótipo é o que está escrito ali na nossa genética, né? No código genético. Então, como eu falei mais cedo, tem populações que tendem a ter o marcador do diabetes lá no código genético mais forte, né? Então, os asiáticos, por exemplo. E na sua família, se você tem vários casos de diabetes, provavelmente no DNA da família tem lá escritinho o códigozinho, né? Só que para esse código ser expresso, né? Para a célula passar a expressar esse código que está ali, os fatores ambientais, eles precisam estar presentes para expressar aquele código ali, né? Então não é porque na sua família tem essa tendência genética que você vai desenvolver, mas você precisa ter um cuidado maior, né? Você tem mais facilidade de expressar esse gene se não cuidar dos hábitos, tá bom? Inclusive eu fiz um post ontem e tô preparando mais posts sobre essa questão da genética que vocês perguntam muito, né? Tem sim um peso, mas não é determinante. Não é determinante. O que é determinante é o que a gente faz. A gente consegue silenciar os genes se a gente tem um estilo de vida saudável, tá bom? Vou falar da diferença do tipo 1 e do tipo 2, tá? Do tipo 1 a gente não reverte mesmo, não. Qual que é a diferença? O tipo 1, em geral, é um tipo de diabetes autoimune, né? É uma doença em que as células beta do pâncreas são destruídas. Então, o corpo, ele não é capaz de produzir insulina. Esse é o tipo 1. E, geralmente, ele acontece no início da vida, né? Criança, adolescente, tem o diagnóstico do diabetes tipo 1. E o tipo 2, ele não é autoimune, ele começa com a resistência à insulina. O pâncreas começa a produzir muita insulina para a célula responder àquela insulina e colocar a glicose para dentro da célula. E aí, se isso desenvolve, se isso continua lá na frente, nos estágios mais avançados, as células beta-pancreáticas podem parar a função, né? E aí a insulina vai descer. Então, num primeiro momento, a insulina sobe muito, e num outro momento, se essas células perderem a função, forem destruídas, cai a insulina. E aí a pessoa fica dependente de insulina externa, né? Da medicação. Mas no início, isso não acontece. Então, essa é a diferença do tipo 1 e do tipo 2. É comum tomar metformina mesmo no pré-diabetes? Sim, é comum, né? Na primeira fase, que é a resistência à insulina, vai ter médico que vai te avaliar e vai virar e falar para você, olha, no seu caso é indicada a metformina. Não precisa ter o diagnóstico de diabetes para fazer o uso da metformina. Vai dar a avaliação do profissional que te acompanha, do médico, tá? Chegou uma pergunta sobre fibra aqui, calcinha. Alimentos integrais por causa das fibras. As fibras, o que elas vão fazer? As fibras diminuem a velocidade de absorção do carboidrato, tá? Mas não justifica você comer um alimento que é rico em carboidrato e é integral, e aí ele tem um pouco de fibra, né? Porque você vai estar ingerindo carboidrato junto ali. Então, a melhor forma de... E assim, a fibra, ela vai deixar a absorção mais lenta, mas no fim das contas você vai absorver todo o carboidrato que você está comendo. Então, as fibras são interessantes, né? Para quem digere bem as fibras, elas podem ser usadas.
Mas a melhor forma de controlar a glicose não é adicionar alimentos integrais por causa das fibras, e sim diminuir a quantidade total de ingestão de carboidrato. Tá certo? A Lígia diz que a insulina está 18 em jejum. O ideal é que esteja abaixo de 10, de preferência abaixo de 8 em jejum, né? Então, acima de 10 já mostra que está produzindo um pouco mais de insulina do que deveria. Então, a sensibilidade à insulina está baixa, a resistência à insulina está alta. No Brasil é mais comum, no Brasil e no mundo é mais comum o tipo 2. O tipo 2 é o mais comum. Vejo que muita gente toma metformina achando que com isso não precisa de dieta nenhuma. Gente, depender de medicação é uma tristeza, né? Então, é tapar o sol com a peneira. Tapar o sol com a peneira. Ninguém tem deficiência de metformina, né? Então, tomar metformina não é uma solução real. É uma solução falsa, né? Então, o melhor mesmo é adequar a alimentação e depender o mínimo possível de medicação, né? Que bom que a gente tem os medicamentos, porque em casos críticos eles têm uma solução mais imediata, mas eles não são uma solução real, né? A gente tem que sempre pensar qual que é a causa. A gente resolve as questões quando a gente vai na raiz, na causa, tá? Gente, já tá dando 55 minutos de aula, voou o tempo, né? Quinta-feira que vem, ao meio-dia, tem mais com outro tema que vocês sempre pedem, tá bom? Então, espero vocês, mas não vai ser mais aqui, vai ser lá no YouTube, porque lá eu achei mais legal. Eu acho mais legal e eu acho que vocês acham também, tá bom? Lembrando que o Comece Sua Última Dieta vai ficar aberto até hoje, às 20 horas. Se você tá com dúvida, me manda uma mensagem no privado pra gente conversar, tá bom? E o programa, ele tem 15 dias de garantia. Então, você pode ir lá assistir. Ah, não gostei e tal, você pede o dinheiro de volta, tá bom? Então, é isso. Obrigada pela companhia. Dri, parabéns por estar sempre aqui. A Adriana é aluna, paciente e é figurinha carimbada. Tem gente que prefere aqui, gente. Ah, gente, lá é mais legal, muitas vezes mais legal. Eu consegui abaixar a glicose de 116 para 100, tirando pão, arroz e doces. Parabéns, parabéns. Não sei se você estava aqui no início, né? Além da glicose, monitora também a hemoglobina glicada e a insulina e tenha um bom profissional para interpretar seus exames, tá bom? Beijos, gente. Até a próxima. Onde que encerra? Aqui, ó.